Queridos, como eu disse, nós vamos fazer uma meditação hoje na Palavra de Deus a respeito da misericórdia. A misericórdia de Deus e sobre a misericórdia que nós também devemos exercer sobre a vida das outras pessoas. Você tem sido uma pessoa que tem exercido esta misericórdia? Você tem sido misericordioso para com aquele que está passando por uma dificuldade, por alguma necessidade, ou até mesmo você tem exercido essa misericórdia na vida daquele que tem lhe ofendido, que tem lhe machucado, que tem feito alguma coisa para lhe prejudicar? Então veja o que Jesus diz aí em Mateus 5, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem que alcançará a misericórdia de Deus? O próprio Jesus diz aí, os misericordiosos. Estes serão felizes, porque bem-aventurados quer dizer felizes, abençoados. Felizes aqueles que praticam a misericórdia, por quê? Porque estes alcançarão também a misericórdia do Senhor. Mas o que é misericórdia para você, meu irmão? O que você entende como misericórdia? Será que temos exercido essa misericórdia na vida das pessoas, na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que cotidianamente estão ao nosso redor, que nós temos acesso? Às vezes queremos tanto que as pessoas usem, de misericórdia para conosco, e às vezes não a usamos para aqueles que precisam que nós usemos também para elas. Como desejamos que tenham misericórdia de nós, não é isso? Como desejamos que as pessoas nos deem sempre uma nova chance, uma segunda chance. Mas você tem procurado dar essa segunda chance, esta nova chance àquelas pessoas que precisam dessa segunda chance? Você tem procurado ser misericordioso com aquelas pessoas que estão precisando, da mesma forma como você gostaria que as pessoas exercessem a misericórdia para você? Muitas vezes queremos misericórdias para nós, para a nossa família, mas para os outros nós queremos punição, nós queremos justiça, que justiça seja feita. Nós julgamos, nós punimos, mas quando é para nós, ou até mesmo um membro de nossa família, um filho, uma esposa, qualquer que seja o membro, nós queremos misericórdia. Exerça também essa misericórdia para com os outros, porque o próprio Jesus disse aí em Mateus 5, versículo 7, que bem-aventurados serão os misericordiosos. Por quê? Porque estes alcançarão também misericórdia. A misericórdia de Deus estará sobre a vida destas pessoas. Em contrapartida, aqueles que não exercerem em suas vidas a misericórdia, Deus também não vai ter misericórdia desta pessoa, por mais que ele clame, por mais que suba ali a Deus o clamor. Se essa pessoa for uma pessoa que não exerceu misericórdia durante a sua vida, esta pessoa também não alcançará misericórdia da parte de Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes, sim, alcançarão misericórdia. Então faça ao outro aquilo que você desejaria que fizesse a você também. Você não gostaria que usassem de misericórdia, de compaixão para com a sua vida? Exerça as mesmas coisas na vida do outro. Deseja ao outro o que você deseja para você. É o que Jesus vai dizer justamente lá em Lucas 6, versículo 31. Em Lucas 6, 31, Jesus diz assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, como você quer que os homens façam a você, você deve fazer a mesma coisa às outras pessoas. Como você gostaria de ser tratado diante de um erro cometido, diante de uma falha sua, diante de algo que você fez de errado? Como que você gostaria de ser tratado? Sem misericórdia e sem perdão? Com certeza não. Você não gostaria que as pessoas fossem duras com você, que as pessoas trouxessem juízo logo de imediato sobre a sua vida e lhe julgassem, lhe condenassem e trouxesse punição. Não. Você não gostaria de ser tratado sem misericórdia e perdão. Pelo contrário, você gostaria de obter estas coisas. Compaixão, misericórdia. E por que muitas vezes não fazemos o mesmo para com as outras pessoas? Por que muitas vezes somos tão duros, tão cruéis, tão insensíveis quando as outras pessoas erram? Querido, Jesus, ele nos conta ali uma parábola que vai retratar bem esse nosso egoísmo, esse nosso sentimento egoísta. Muitas vezes queremos a misericórdia para nós,
mas para o outro nós queremos punição. Olha a ilustração que eu vou trazer aqui que Jesus nos conta em Mateus 18, no versículo 23. Em Mateus 18, a partir do versículo 23, Jesus vai nos dizer assim. Ele vai nos dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Né? Aquele rei manda trazer todos os seus servos à sua presença e agora nós vamos ajustar as nossas contas. Porque aqueles servos deviam ao rei quantias em espécie, em dinheiro. E o rei resolve então que eles devam prestar contas. E Jesus compara essa parábola, essa ilustração ao reino dos céus. Ele já começa dizendo assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu então ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, então ordenou o rei, o seu senhor, que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto ele possuía, para que a dívida fosse quitada, para que a dívida fosse paga. Aí o que acontece aqui no versículo 26? Então o servo, o que ele faz? Ele se prostra diante do rei com reverência e rogando, dizendo: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor então daquele servo, o rei, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Por quê? Porque aquele servo, ele suplicou por misericórdia. Ele clamou por misericórdia ao rei. Mas ele nem pediu que quitasse a dívida dele, ele apenas pediu que o rei fosse paciente. Seja paciente comigo e tudo eu te pagarei. Olha o que diz então no versículo 7. E o senhor, o rei daquele servo, compadecendo-se, o mandou embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Agora veja o que vai acontecer a partir do versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia 100 denários, muito menos do que o que ele devia para o rei. Não é isso? Então, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava, dizendo: sê paciente comigo e eu te pagarei. Olha, o mesmo clamor que ele fez diante do rei, aquele que lhe devia fez a ele também: seja paciente comigo e tudo eu te pagarei. Mas a reação dele não foi a mesma que o rei teve, de perdoar toda a dívida, atendendo aquele clamor. Olha só o que ele fez aqui no versículo 30. Ele, entretanto, não quis o quê? Ter paciência. Não quis ter paciência com aquele que lhe devia, com o seu conservo. E o texto diz: antes, indo-se, o lançou na prisão até que lhe saldasse toda a dívida. Foi cruel. Lançou aquele sujeito que lhe devia. Ele obteve o perdão do rei, mas ele mesmo não perdoou aquele que lhe devia. Entretanto, ele não quis perdoar e lançou aquela pessoa na prisão até que aquela pessoa saldasse toda a dívida. O versículo 31 diz que, vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao rei, ao seu senhor, tudo o que havia acontecido. Então o senhor daquele servo, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus encerra a parábola dizendo assim no versículo 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, é forte aqui essa parábola. Por quê? Porque nós nos vimos muitas vezes na pessoa deste servo que foi perdoado pelo rei, mas que não quis perdoar àquele que lhe devia. O rei tinha dado uma sentença: você me deve 10.000 talentos, é muito dinheiro, você não tem como me pagar.
Então que seja vendido você, que seja vendido sua mulher, que seja vendido também os seus filhos e que seja vendido tudo que você possui para que a dívida seja quitada. Era muito alta a dívida, para que todos fossem vendidos e todas as coisas que pertenciam àquele homem fossem vendidas para quitar toda a dívida. Não era uma dívida pequena. Mas aquele homem se lança aos pés dos reis e suplica e diz: "Sê paciente comigo, Senhor, e tudo eu te pagarei." E o rei, diante daquela súplica, daquele clamor, aquilo toca o coração do rei, que perdoa toda a dívida, que não era pequena, era alta, e manda aquele homem embora com a dívida perdoada, sem que precisasse mais ele pagar. Mas, no entanto, quando ele encontra um lá na rua, que lhe deve também, ele o agarra, sufocando, dizendo: "Paga-me o que me deve." E aquele homem tem a mesma reação que ele teve diante do rei. Aquele homem se lança aos seus pés e diz: "Seja paciente comigo e tudo eu te pagarei." Mas ele não quer. Ele não quis ter essa paciência com o homem. Ele se indigna, ele se ira. Ele não exerce a mesma compaixão, a mesma misericórdia que o rei exerceu com ele. Lança o homem na prisão até que ele fosse pagar toda a dívida. Eu já li aqui a história, não vou repetir. E o rei chama de volta aquele homem. E o perdão que o rei tinha dado, o rei retira aquele perdão. Fala: "Não há mais perdão para você. Você vai ter que me pagar tudo o que você me deve." E o que é que o rei faz? Vai dizer aí que o rei o entrega aos verdugos. Quem são os verdugos? Aqueles homens torturadores, para que ele pagasse toda a dívida. E Jesus, interessante que Jesus encerra a parábola dizendo assim: "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Você já obteve o perdão de Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, Deus perdoou todos os pecados, por mais horríveis, por mais repugnantes que eles tenham sido, Deus perdoou. Você está lavado, limpo pelo sangue de Jesus. Você tem o Espírito de Deus. Mas da mesma forma que esse homem aqui, que teve suas dívidas todas perdoadas e não usou de misericórdia para com o seu próximo, para com o seu irmão, do mesmo jeito que aquele rei o chamou de volta à sua presença e falou: "Olha, você..." Em outras palavras, viu, meus irmãos? O rei quis dizer assim: você está cometendo um grande pecado, porque a mesma misericórdia que eu exerci para com sua vida, você deveria exercer para com os outros, e você não está exercendo. Você está sendo duro, você está sendo cruel, você está praticando um mal muito grande, e por isso, retira o perdão. Sobre a sua vida vai vir agora o juízo. Nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, porque esse perdão que nós já obtemos de Deus, de estarmos absorvidos da condenação, por termos entregue as nossas vidas a Jesus e se arrependido dos nossos pecados, se nós não andarmos na palavra do Senhor e voltarmos a praticar o pecado novamente, nos tornarmos cruéis, insensíveis, não misericordiosos, Deus pode nos chamar à sua presença de novo e dizer: "Olha, você vai ser punido pelo que você está fazendo. Volte atrás, senão você vai ser punido. Vai vir um dia do juízo e estes receberão também punição." Então, queridos, essa reflexão é para que nós venhamos meditar e nos examinarmos se de fato nós estamos exercendo essa misericórdia que Jesus quer que nós exerçamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Você teve seus pecados perdoados, suas faltas, suas falhas, todas perdoadas. Mas se você não exercer essa misericórdia para com o seu irmão, você vai anular todo esse perdão que Deus já te deu. Não volte à prática do pecado. Não ser misericordioso é um pecado contra Deus. Aqueles que não forem misericordiosos também não alcançarão a misericórdia de Deus. Nós precisamos exercer, nós precisamos praticar a misericórdia de Deus em nossas vidas, para com o outro.
O ato de perdoar é um ato de misericórdia. Você tem perdoado aquele que tem te ofendido? Por mais grave que seja a ofensa, nós precisamos perdoar. Às vezes é fácil perdoar quando a pessoa faz algo pequeno, algo insignificante. Aí é fácil chegar lá e, vou te perdoar, mas não, ainda põe condições. É um perdão condicional, mas não torne a fazer novamente não. Porque eu não sei mais se eu vou te perdoar da próxima. E aí a gente entra em outra questão. O nosso perdão deve ser um perdão condicional? O perdão de Deus é condicional, irmãos? Não. Pedro nem é condicional e nem é numérico. Quantas vezes devemos perdoar? Né? Tem pessoas que dizem, olha, vou impor essa condição, que você não perdoe ou que você não peque mais, que você não faça mais nada de errado. Porque eu estou te perdoando uma, já te perdoei 2 vezes, vou perdoar a terceira. Mas não sei se vou te perdoar mais. Além de impor condições, ainda diz que já perdoou vezes demais. A gente vai entrar naquela questão, quantas vezes nós devemos perdoar, que Pedro também teve esta dúvida e perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Lá no versículo 21, no mesmo capítulo ali, Mateus 18, que nós lemos a parábola do credor incompassivo, no versículo 21, Pedro vai ter justamente essa dúvida. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus vai dizer, não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o ato de perdoar também é um ato de misericórdia. Só perdoa aquele que tem o coração misericordioso. E perdoa sem impor condições. Meu irmão, você está perdoado. Você está tendo uma nova chance. Aproveite, não pise na bola. Precisamos exercer essa misericórdia do perdão para obtermos também a misericórdia de Deus. Tiago 2, versículo 13, vai dizer assim, o juízo será sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Imagine, quando Jesus voltar e o juízo de Deus vir sobre as nossas vidas, Tiago 2, versículo 13 diz que este juízo será sem nenhuma misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. E a falta de perdão é uma falta de exercermos a misericórdia. Queridos, a falta de perdão só vai fazer mal àquele que não perdoa. Você não quer perdoar? Ok. Você está fazendo mal contra você mesmo. Você está dizendo, eu também não quero viver as bênçãos de Deus. Eu não quero perdoar, eu não quero Deus comigo. Eu não quero perdoar, eu quero ficar distante do Senhor. Em outras palavras, você está dizendo isso no mundo espiritual. Porque aquele que não perdoa, Deus não está com ele. Muito menos também Deus perdoa os nossos pecados. Se nós queremos os nossos pecados perdoados, nós devemos também perdoar aquele que nos ofende. Inclusive a oração do Pai Nosso, nós vamos dizer isso, a oração que o próprio Jesus ensinou. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Como é que você tem perdoado aqueles que nos ofenderam? Talvez nem tenha perdoado, então também Deus não vai lhe perdoar, porque você está fazendo esse pedido na oração do Pai Nosso. E se você perdoa, colocando um monte de regras, um monte de condições, inclusive uma delas é querer afastamento da pessoa, não quer nem aproximação da pessoa mais de você, eu perdoo, mas não quero mais aproximação com aquela pessoa, não quero mais muita amizade. Então você está pedindo a mesma coisa para Deus. Senhor, me perdoe, mas não me queira mais próximo de Ti, não queira mais muita aproximação de mim, de minha pessoa, não queira mais relacionamento comigo. Se você perdoa nessas condições, você está pedindo a Deus para lhe perdoar nessas mesmas condições que você está perdoando o outro. Porque a própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim também como nós temos perdoado àqueles nossos devedores, quem nos tem nos ofendido. Então, além de não ter as bênçãos de Deus, aquela pessoa que não perdoa, ela não tem somente as bênçãos, ela não tem a salvação da sua alma. Qual o destino da nossa alma? Você tem se preocupado com isso? Qual será o destino da sua alma? Se preocupe com isso. Essa vida aqui é passageira, irmão. Essa vida aqui
é apenas um test drive, para ver quem vai herdar a verdadeira vida. Isso aqui não é a verdadeira vida. Isso é uma passagem. Nós vamos passar aqui, uns 50 anos, outros 80, outros 100 anos, 120, seja lá quanto for. É passageiro, é uma passagem. E de acordo com essa passagem nossa por aqui, nós vamos sim herdar realmente a verdadeira vida ou não. Então nós precisamos das bênçãos de Deus e da salvação eterna para as nossas almas. A Bíblia diz que aquele que odeia, ele vai se tornar um assassino. Imagine, assassino não tem lugar no reino de Deus. Aquele que não exerce a misericórdia para com o outro e fica odiando o outro, o seu irmão, a Bíblia o considera como assassino. Veja o que diz em 1 João 3,15. 1 João 3,15 diz: todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. 1 João 3,15, é palavra de Deus, não é eu que estou aqui dizendo não. Às vezes eu falo antes de ler o versículo e a pessoa pode pensar que é pensamento meu, o que eu acho não. Eu às vezes falo antes de ler o versículo, mas é o que está na palavra. Eu faço questão de trazer a referência que está na palavra de Deus para que você veja que é a palavra de Deus que está dizendo isso. 1 João 3,15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Queridos, misericórdia justamente é perdoar quem nos tem ofendido? Sim. É praticar o bem ao próximo? Sim. É ajudar o próximo em suas necessidades? Sim. Mas vai muito além do que isto, não é só isto. Muitas pessoas se conformam apenas nisto. Tudo bem. Perdoei, pratico o bem ao próximo, ajudo aqueles que precisam de necessidade. Mas vamos analisar a questão do perdão ainda. Justamente misericórdia vai ser a gente perdoar, liberar o perdão àquela pessoa às vezes que nem merece o perdão. Aquela pessoa fez coisas tão absurdas, ela não merece uma segunda chance. Nós vemos aí casos e mais casos de pessoas que pegam crianças, estrupam e fazem absurdos, matam e tal e tal. Claro que a justiça do homem ali vai ter que trazer uma punição, e a palavra de Deus diz que nós devemos ser submissos à lei dos homens, desde que essa lei não infrinja nos princípios da palavra de Deus. Nós devemos ser submissos. Agora, se esta lei do homem disser, você pode adulterar, aí nós não vamos obedecer, porque a palavra de Deus está acima de qualquer lei na esfera humana, em qualquer esfera que seja. A palavra de Deus está acima de tudo. Se a lei do homem diz, você pode furtar, ou então o homem pode ter quantas mulheres quiser, adultere, faça isso, faça aquilo, a palavra de Deus está acima, dizendo que não. Mas desde que a lei esteja ali impondo punições pelos maus feitos que alguém fez e não esteja infringindo na lei, na palavra de Deus, sim, a gente deve obedecer. E a gente até pode desejar que aquela pessoa pague dentro da lei, desde que não infrinja a palavra de Deus. Mas muitas vezes a nossa misericórdia é limitada, dependendo do erro que a pessoa fez, dependendo do crime, do delito que a pessoa cometeu, nós vamos liberar misericórdia. Nós vamos, merece, dá uma... Ele vai ser preso, ele vai pagar ali pelos seus erros, depois de X anos ele vai sair, pode sim dar uma segunda chance a ele. Mas tem crimes, meu irmão, que nós muitas vezes cristãos nos deixamos sermos norteados pelo sentimento do mundo. E Deus vai na contramão do mundo, a palavra de Deus vai na contramão. Tem crimes, por exemplo, que se nós formos dar vazão à nossa carne, nós vamos desejar o que o mundo deseja, o que a sociedade deseja, que é uma punição imediata, até de pena de morte. Merece morrer pelo crime que fez, estrupou, matou crianças, mulheres, e já foi preso, soltou e volta a praticar as mesmas coisas. Merece pena de morte.
Mas é isso que Deus quer? Que habite no coração daqueles que entregou suas vidas para Jesus? Não. Deve ser punido? Sim. Na justiça humana, tem as punições que devem ser aplicadas, que infelizmente muitas vezes nem são aplicadas como deveria ser. E aí é por isso que traz essa indignação. Porque nem no que está escrito ali, às vezes, é executado da forma como está escrito. A pessoa pega X anos de pena, reduz para 1/4, 1/3, e está livre para fazer as mesmas atrocidades, às vezes, lá fora novamente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós não devemos ter esse coração duro que o mundo prega, que a sociedade tem. Nós que somos de Deus, procuramos ter essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Nós que temos o Espírito de Deus, devemos exercer a misericórdia. Ele vai pagar, mas nós não devemos partir para uma punição que a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos desejá-la. Então, misericórdia é o perdão concedido ainda que aquela pessoa não mereça nem viver, mas você não vai desejar a morte, ela vai pagar na lei do homem. Quantas vezes nós, inclusive, devemos perdoar estas pessoas? Vai presa, sai, comete o mesmo crime, vai presa, sai, comete o mesmo crime. Quantas vezes devemos perdoar aquele que lhe prejudica? Você perdoou, torna a lhe prejudicar, você perdoou, tornou a fazer um mal contra você, você perdoou de novo. E é como eu disse, Pedro certa vez teve essa dúvida, e lá em Mateus 18, no versículo 21, então ele se aproxima de Jesus e vai perguntar: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus vai responder: não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagine, você acha que Deus já lhe perdoou 70 vezes 7? Quantas vezes você acha que Deus já lhe perdoou? Já nos perdoou 490 vezes? Claro que isso aí é uma força de expressão, meu irmão. Deus já nos perdoou muito mais vezes do que apenas 70 vezes 7. Muito mais vezes do que apenas 490 vezes. Imagine, se nós cometermos uma falha diante de Deus, uma vez ao dia, né? Quantas falhas nós cometemos às vezes contra o nosso irmão? Por dia. Ou você acha que você nunca erra? Tem dias que você não erra em nada. Às vezes você machuca em palavras. Às vezes você machuca a pessoa sendo omisso, sendo indiferente, não dando atenção. Agora imagine se nós pecássemos contra Deus uma vez ao dia, só no ano daria 365 pecados. Mas você, mais uma vez, será que eu erro todo dia? Se você errar um dia sim, um dia não, vai dar metade disso. Em um ano. Imagine quantos anos você... Quantas vezes você vai ter pecado em vários anos que nós já vivemos e pretendemos viver. Então você deve perdoar infinitamente. Infinitamente. Agora, se nós não perdoarmos e colocarmos limites, eu já perdoei várias vezes esta pessoa, não merece mais o meu perdão, não vou perdoar mais. Aí Deus vai botar limites também no perdão dele e na sua vida. Porque na oração do Pai Nosso nós pedimos isso: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como temos também perdoado aos outros. E se nós não perdoarmos, pior ainda, aí é que Deus não vai nos perdoar de nada. Mateus 6, versículo 15, Jesus vai dizer isso: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 15. Queridos, misericórdia, eu repito, é fazer o bem ao próximo? É condoer-se da outra pessoa? Sim. Então misericórdia é fazer o bem ao próximo, é condoer-se da dor, do sofrimento do outro. É você ter empatia pela outra pessoa, se colocando no lugar dela, a ponto de fazer alguma coisa para ajudá-la. Porque também não adianta você ter essa empatia, se colocar no lugar da pessoa, se condoer pelo seu sofrimento, pela sua dor, se você não fizer nada para ajudá-la. Não adiantou nada.
Eu sinto tanto por aquela pessoa está sofrendo tanto, aquela pessoa sofre tanto, aquela pessoa tem uma vida miserável. Eu oro tanto por aquela pessoa. Isso não adianta de nada, meu irmão. Diante de Deus não tem valor nenhum se você não der um passo à frente. A oração sem ação não tem valor nenhuma diante de Deus. Inclusive, nós temos a obrigatoriedade de fazer o bem. Aquele que não faz, a palavra de Deus vai dizer que nisso ele já está pecando. Obrigatoriedade mesmo. Você é cristão, você é de Deus. Deus é amor, Deus é o bem, Deus é luz. Tiago 4, versículo 17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso já está pecando. Às vezes a nossa vida fica ruim, as coisas começam a dar errado. Cristãos que têm Deus, às vezes ficam se perguntando: meu Deus, aonde o Senhor está? Por que está dando tudo errado? Por que o que eu faço não dá certo? Às vezes você tem um coração fechado para o próximo. Tantas pessoas precisando e você pode fazer o bem e não faz. Pode exercer misericórdia e não exerce. E Tiago 4, versículo 17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele já está pecando. E quando nós estamos pecando, as bênçãos de Deus não ocorrem sobre as nossas vidas. Tiago 2, versículo 15 vai justamente falar isso, que não adianta você orar se você não faz nada. Não adianta você se condoer, não adianta você ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro e ficar apenas orando se você não faz nada, se você não move um dedo para ajudar aquela pessoa. Ah, mas eu desejo o bem para ela, eu oro pela vida dela todos os dias. E o que é que você tem feito na prática para ajudar aquela pessoa? Ah, nada, porque eu não posso. Como que você não pode? Você não pode nem ir lá dar uma palavra, você não pode nem ir lá dar algo para ela se vestir. Será que você tem tão pouco que não pode pegar uma roupa e dar para ela se vestir? Será que você tem tão pouco que não pode pegar um pouco de alimento e dar para aquela pessoa se alimentar se ela está passando por uma dificuldade terrível naquele momento? Tiago 2, versículo 15, vai justamente trazer isso a nós, esta questão. Ele diz assim, Tiago 2, versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, a roupa e alimento. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, precisando, carentes de roupa ou do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Olha só o que o apóstolo aqui nos pergunta. O apóstolo nos coloca contra a parede. Vocês estão orando, vocês estão dizendo para eles irem em paz, vão em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Aí o apóstolo continua dizendo aqui no versículo 16: sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, o alimento e a roupa, qual é o proveito que tem nisto? Ele próprio está perguntando. E no versículo 17 ele continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está trabalhando aqui a questão da fé, a fé sem ação, a fé que não tem obras, a fé que a pessoa vive só para si própria, só para autopromover-se. Ela quer o bem só para ela e para a família dela. Tudo que ela faz na vida, ela busca a Deus, é só para promover a ela e a sua família, só para prover a ela e a sua própria família. Uma fé morta, uma fé que não tem obras, porque o outro do lado está passando necessidade. E aquele irmão que está passando por necessidade de roupa e de alimento, a pessoa está virando o olho, a pessoa está virando o seu rosto e não quer nem saber. Cristãos indiferentes, às vezes até ora. Ah, mas eu oro. Tem nada melhor do que a oração. Tem, sim. Melhor que a oração é a sua ação. É você ir lá e ajudar. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui em Tiago 2,15
que não adianta nada, aquele irmão que está precisando de roupa e de alimento e você ora, desejando o bem para ele, desejando que suas necessidades sejam supridas para o seu corpo, alimento e roupas. E Tiago encerra falando assim: que proveito há nisto? Nenhum. É uma fé sem obras. Aí ele encerra dizendo: a fé, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Exerça a misericórdia na prática, irmão. Não fique exercendo misericórdia só na teoria. Eu sou muito misericordioso, eu oro por tanta gente, por tantas pessoas. Olha, eu tenho um caderno aqui, quase um livro de pessoas que eu oro. E você faz o que por alguma delas? Se você faz, parabéns. Deus está orgulhoso de você, porque além de orar, você vai para a prática, você vai lá e ajuda. Mas se você só ora, Deus está decepcionado. A palavra de Deus está dizendo: olha, se qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito que tem nisto? Tiago 2,16. Exerça a misericórdia na prática e não na teoria. Provérbios 21, versículo 13, nos traz aqui uma palavra dura. Olha o que diz aí em Provérbios 21, versículo 13. Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você tem tapado seus ouvidos ao clamor do pobre, do necessitado, daquele que precisa? Se você tem tapado os seus ouvidos ao clamor daquele que passa necessidades, a palavra diz que você também irá clamar um dia, mas não será ouvido por Deus. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Queridos, quais são as pessoas que merecem a nossa misericórdia? Algumas ou todas? Todas. Deus não faz acepção. Está lá em Tiago capítulo 2 também falando sobre isso, a partir do versículo 1. Deus não faz acepção de pessoas e nem quer que nós façamos também. Misericórdia é fazer o bem mesmo aquelas pessoas que só fizeram mal a vida toda. Às vezes nós selecionamos: não, eu vou ter misericórdia daquela, agora daquela outra não. Você vem me pedir ajuda para aquela pessoa que só viveu fazendo o mal, fez o mal a vida toda, nunca desejou o bem para ninguém, só fez prejudicar tantas pessoas, fez o mal para todo mundo. O prazer dela era destruir vidas, era fazer o mal, e agora você vem me pedir ajuda para aquela pessoa que está passando por aquela situação de enfermidade, de escassez de alimento, de tudo. Agora você vem me pedir ajuda? Não, essa pessoa está pagando pelo que ela merece. Essa pessoa está pagando pelos seus pecados. Aquela outra eu vou ajudar, que ela merece, sim, misericórdia. Mas essa daí não. Compete a nós estarmos julgando, meu irmão. Quem somos nós para estarmos julgando? Muitas vezes julgamos quem é merecedor ou não das nossas misericórdias. E Jesus não está dizendo isso. Bem-aventurado o misericordioso, porque este alcançará misericórdia. O mundo, a sociedade, muitas vezes prega isto. Muitas vezes vai julgar quem merece ou não misericórdia. Se fosse por merecimento, nós não iríamos obter a misericórdia de Deus. Não foi por merecimento, foi através do seu grande amor, com que Ele nos amou, pela sua graça. Ele nos amou, lá em João 3,16, vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo, a sociedade vai estar julgando quem merece ou não misericórdia. Mas nós devemos ser diferentes. Afinal de contas, Jesus vai dizer que nós devemos ser o sal da terra e luz desse mundo. Se você não for diferente, você está sendo igual. Você não está sendo nem um pouco sal da terra e luz desse mundo. Mateus 5, versículo 13, ele vai estar dizendo isso. Você tem feito a diferença na vida daquele que todos muitas vezes estão virando as costas? O mundo está virando as costas, a sociedade está virando as costas, porque foi uma pessoa tão má, uma pessoa tão ruim a vida toda,
está lá agora abandonada, está pagando pelo que fez. Ele merece, pagando pelos seus pecados. Você tem feito a diferença na vida desta pessoa? É a chance que essa pessoa vai ter de conhecer a Jesus. É a chance que essa pessoa vai ter de ter um encontro com Deus. É você indo lá. Essa pessoa vai tomar até um choque. Muitas vão dizer assim: irmãos, eu não mereço. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Quando ela vê você exercendo esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, o coração daquela pessoa pode ser tocado. Muitos podem até continuar com o coração duro, mas muitas vão ser tocadas. Pense, Jesus, ele nunca virou as costas para ninguém. Enquanto todos estavam ali condenando aquele ladrão que estava ali na cruz pregado ao seu lado, enquanto todos condenavam, enquanto todos praguejavam contra ele, dizendo que ele merecia estar ali, Jesus então usa de sua misericórdia e o leva para o seu reino, porque aquele ladrão, ele reconheceu os seus erros e ele viu que não era justo o que estavam fazendo com o Filho de Deus, com Jesus. Ele sim, ele estava pagando pelos seus erros, mas Jesus não. E ele diz: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus dá uma palavra de salvação àquele ladrão. Enquanto todos estavam condenando, Jesus estava salvando aquela alma. Jesus não vira as costas para ninguém. Lá em Filipenses 2, versículo 5, diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5 diz isso. Haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Você tem virado as costas para alguém, meu irmão, julgando aquela pessoa não merecedora de misericórdia? Olha, enquanto todos estavam ali também condenando aquela mulher adúltera, Jesus vai e perdoa e diz: quem não tiver pecados nenhum, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se você não tiver pecado, então pode atirar a pedra mesmo. E atire quantas você quiser. Deus não vai lhe punir não, porque você é uma pessoa sem pecado. Mas existe alguém no mundo sem pecado? Existe algum homem, por mais justo que seja, que nunca peque? Mesmo depois de aceitarmos Jesus como Senhor, nós pecamos. Então exerça misericórdia sobre a vida das pessoas, para que você possa também alcançar as misericórdias de Deus. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida. Deus esteja abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim. Lá em Lamentações 3:22 diz isto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias se renovarem a cada amanhecer em nossas vidas. E porque o Senhor não nos julgou e nem nos julga segundo os nossos merecimentos. Não nos ofertou a salvação pelos nossos merecimentos, mas pela tua grande e infinita misericórdia, que não tem fim. Que o Senhor nos perdoe. Perdoe a cada filho teu, a cada ouvinte que está ouvindo essa palavra, essa mensagem. Que o Senhor nos dê um dia tranquilo, uma semana abençoada e protegida pela tua graça em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.